A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. É uma grande alegria estar com você a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá. São José Maria é um padre lá da Espanha, que teve uma vida virtuosa, uma vida dedicada ao bem e que fundou, pela graça de Deus, escolhido por Deus, um movimento maravilhoso dentro da nossa igreja que se empenha pela santificação das pessoas no trabalho, na sua vida familiar, no seu dia a dia, no seu cotidiano, vivendo como bons cristãos, como bons filhos e filhas de Deus, amigos e amigas de Deus. Se chama Opus Dei. São José Maria deixou também muitas reflexões, tem muitos vídeos até na internet que você pode pesquisar depois para ouvir algumas das suas reflexões, respostas muito sábias, e entre as suas homilias, algumas foram reunidas neste livro chamado Amigos de Deus, mais precisamente 18 homilias de São José Maria Escrivá. E nós estamos aqui todos os dias com você, de segunda a sábado, pela internet, também pela Rádio Cultura, levando as reflexões destas ricas, maravilhosas homilias de São José Maria Escrivá. Por isso nós queremos abraçar você que está conosco através do YouTube, você que está nos vendo pelo Facebook, também pelo Instagram, você que ouve este podcast através do Spotify. Um abraço a você, querido ouvinte da Rádio Cultura, você que está conosco nas noites da Cultura FM, de segunda a sexta, sempre a partir de 8h30 da noite, aqui pela 102.1, acompanhando esta programação. Você sempre escuta o programa Amigos de Deus? Que coisa boa! É a primeira vez que você está nesta noite conosco? Então fica sabendo, toda noite estamos aqui, graças a Deus, de segunda a sexta, a partir das 8h30 da noite, e aos sábados, para você que está conosco pela primeira vez ou só acompanha à noite, aos sábados a gente entra na cultura mais cedo, às 4 da tarde. Então fica ligado e divulgue, não é? Entre os seus amigos, familiares, este momento de reflexão aqui na Rádio do Bem. Você que é ouvinte da cultura pode também ligar para o nosso WhatsApp, registrar a sua audiência, dizer quem é você, de onde você nos escuta, sua rua, seu bairro, se é em casa, se é no trabalho, se é no seu carro. Diga para nós quem é você, de onde você está nos ouvindo, tá bom? 88 é o código de área 998-378192. Vou repetir devagar para você anotar, mandar a sua mensagem. É o WhatsApp da Rádio Cultura. 88 é o código de área 998-378192. Para quem não tem ainda o livro Amigos de Deus, deseja adquirir, pode procurar pela internet, Editora Quadrante, Livro Amigos de Deus, ou então Livraria Opus Dei, Livro Amigos de Deus, ou então entre em contato com a loja da Boa Semente, a loja Coração de Maria, passo para você o número agora e a gente pode tentar facilitar para você, tá bom? 88 é o código de área, 99772-3677. Vamos rezar, meu povo? Estamos já na 10ª homilia. Para quem está sempre conosco agora, recebe nosso abraço, que bom, seja fiel, continue aqui sentando na sua cadeira, em torno do Senhor, alimentados pelo seu amor, de preferência bem pertinho, assim como São João, pertinho do Sagrado Coração e convidando outras pessoas também. Compartilha este momento com amigos, familiares, pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que servem na igreja com você, seja um divulgador. Vamos rezar para darmos continuidade hoje a mais um episódio, a segunda parte da sequência que fala sobre a justiça e a sua relação com a liberdade e a verdade. Mais precisamente, justiça e amor à liberdade e à verdade. É uma sequência da 10ª homilia. A 10ª homilia nos fala sobre como viver diante de Deus e diante dos homens. Olha que tema importante. Como é que você tem vivido a sua vida? Diante de Deus e diante dos homens. Às vezes a gente fica querendo viver diante de Deus e ignorando os homens, fica querendo viver diante dos homens e ignorando a Deus, e não dá para separar. Temos que conciliar, viver e da melhor maneira diante de Deus e diante dos homens. E São José Maria tem nos ensinado nessa homilia que para fazer isso bem, a gente tem que olhar para Jesus e imitar a Jesus. Jesus veio como Deus, feito homem, nos ensinar a viver diante de Deus e diante dos homens. Ele está nos mostrando, então, as atitudes de Jesus, os pensamentos de Jesus,
as orientações que Jesus nos dá com a sua própria vida, além das suas palavras. Então vamos rezar hoje a segunda e última parte dessa sequência: justiça e amor, a verdade e a liberdade. Vamos pedir o Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos rezando neste tempo com a oração da Beata Helena Guerra, um ato de união a Jesus, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, a ação do Espírito Santo na nossa vida, os dons do Espírito Santo. Peça conosco agora. Ó Jesus, em vosso nome, o Filho único, por nós feito homem, crucificado e glorificado, pedimos ao Pai Clementíssimo que nos conceda dos seus tesouros a graça dos 7 dons do Espírito que repousou plenamente sobre vós. O dom da sabedoria, para saborearmos o fruto da árvore da vida que vós sois verdadeiramente, e apreciarmos a vossa doçura vivificante. O dom da inteligência, que ilumine os olhares do nosso espírito. O dom do conselho, que nos conduza pelo caminho estreito, na esteira dos vossos passos. O dom da fortaleza, para que possamos reduzir a nada a violência dos ataques inimigos. O dom da ciência, a fim de que sejamos cheios das luzes da vossa doutrina santa e possamos distinguir o bem do mal. O dom da piedade, que nos confere entranhas de misericórdia. O dom do temor, que afastando-nos de todo mal, nos guarde na paz, sob o peso do respeito pela vossa majestade eterna. Pois foi isso que quisestes, que pedíssemos nesta santa oração que nos ensinastes. Por isso vos pedimos agora, pela vossa cruz, que nolo obtenhais, para a glória do vosso nome santíssimo, ao qual seja dada com o Pai e o Espírito Santo toda a honra, o louvor, a ação de graças, a glória e a dominação, por todos os séculos. Assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima, e São José, seu castíssimo esposo. Ainda em oração, abrindo um parênteses aqui para uma correção, mas o que importa é que a oração é o principal. Nós temos sempre registrado esta oração como de autoria da Beata Helena Guerra, mas uma falha nossa, na realidade, ela tem origem nas orações de São Boaventura. Não tem problema, os dois estão no céu, estão intercedendo por nós. São Boaventura, rogai por nós. 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Sequência, justiça e amor à liberdade e à verdade. Segunda parte, em oração. Acompanhe. Vamos escutar o que diz São José Maria Escrivá. Temos obrigação de defender a liberdade pessoal de todos, sabendo que foi Jesus Cristo quem nos adquiriu essa liberdade. Se não agimos assim, com que direito podemos reclamar a nossa?
Devemos difundir também a verdade, porque a verdade nos liberta, ao passo que a ignorância escraviza. Cumpre-nos defender o direito que todos os homens têm de viver, de possuir o necessário para desenvolver uma existência digna, de trabalhar e descansar, de escolher o seu estado, de formar um lar, de trazer filhos ao mundo dentro do matrimônio e de poder educá-los, de passar serenamente o tempo da doença ou da velhice, de ter acesso à cultura, de associar-se com os demais cidadãos para atingir fins lícitos e, em primeiro lugar, de conhecer e amar a Deus com plena liberdade. Porque a consciência, se for reta, descobrirá as pegadas do Criador em todas as coisas. Precisamente por isso, urge repetir que não me meto em política. Afirmo a doutrina da Igreja, que o marxismo é incompatível com a fé de Cristo. Existe coisa mais oposta à fé que um sistema que baseia tudo em eliminar da alma a presença amorosa de Deus? Gritai-o com muita força, de modo que se ouça claramente a vossa voz. Para praticar a justiça, não precisamos do marxismo para nada. Pelo contrário, esse erro gravíssimo, pelas suas soluções exclusivamente materialistas, que ignoram o Deus da paz, ergue obstáculos no caminho para a felicidade e para o entendimento entre os homens. Dentro do cristianismo, encontramos a boa luz que dá sempre resposta a todos os problemas. Basta que vos empenheis sinceramente em ser católicos. Não com palavras nem com a língua, mas com obras e de verdade. Dizei-o isso sempre que surgir a ocasião, e procurai-a, se for preciso, sem reticências, sem medo. Olha que maravilha, gente. São José Maria tocando em um assunto muito delicado e fazendo questão de dizer que não está aqui falando, pelo menos diretamente, em política. Acaba iluminando essa realidade, que, segundo o Papa Francisco, deveria ser uma das maneiras mais lindas da prática do amor. Você sabia? A gente não gosta muito de política, né? Grande parte das pessoas já diz, olha, não quero saber de política, não gosto de falar de política. São José Maria até está dizendo que não está se metendo em política, como padre que é. Falava isso, né, enquanto estava aqui na terra, hoje está no céu. Mais ainda agora, o partido dele da Igreja Triunfante, né, lá na glória. Mas, se realmente a política fosse praticada movida pelo amor, na busca do bem comum, que deveria ser realmente a atitude política, tudo seria diferente, bem mais fácil, né? Mas o que São José Maria está fazendo aqui nesse trecho, que estamos refletindo juntos, você, meu irmão, minha irmã, independente de um partido ou de outro que você tenha simpatia, ou se você, inclusive, nem gosta muito de falar de política, não tem problema, o assunto aqui é outro. Ele está falando sobre a importância para sermos justos diante de Deus, diante dos homens. Esse é o tema da 10ª homilia, está falando sobre justiça. Ele está dizendo que a pessoa justa, ela ama a liberdade e ela ama a verdade. Não dá para você achar que é diferente, né? Uma pessoa justa, ela ama a liberdade. Não se conforma de ver alguém, por exemplo, escravizado, escravizada. Você acha que uma pessoa justa vai olhar para alguém que está com a sua liberdade comprometida e vai ficar contente? Não. É injusto alguém estar escravizado. Alguém não ser livre é uma injustiça. Dá para entender? Não é difícil, né? Depois também ele diz que a justiça ama a verdade. É claro, o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro é o que deve ser dito. A mentira é uma coisa injusta, porque eu tenho a obrigação de falar a verdade para você. Você concorda? Você tem a obrigação de falar a verdade para mim.
Então, quem é justo defende a verdade. Por isso que essa sequência se chama justiça, amor, a liberdade e a verdade. Pois bem, então São José Maria está dizendo, para viver de uma forma justa diante de Deus, diante dos homens, assim como Jesus nos ensina, Deus feito homem, nos ensinando a ser homens, nós temos a obrigação de defender a liberdade pessoal de todos. Todo aquele que quer realmente ser uma pessoa justa deve defender que todos sejam livres. Que ninguém viva por isto ou por aquilo escravizado a nada nem a ninguém. Estamos de acordo? Tenho certeza. Você que está nos ouvindo pela rádio não vai discordar disso. Nós temos a obrigação, como cristãos, de defender a liberdade pessoal de cada pessoa, de cada cidadão. Escreve aí. Como cristão, tenho a obrigação de defender a liberdade de cada cidadão. Vou repetir. Como cristão, eu tenho a obrigação de defender a liberdade pessoal de cada cidadão. Então, ele vai fundamentar nisso para dizer que a nossa liberdade foi conquistada por Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem nos adquiriu essa liberdade. Não sei se sabia que nós estávamos todos escravos de quem? Do demônio. Pelo pecado de Adão e Eva, nós que fomos feitos por Deus senhores de toda a criação, nos tornamos escravos. Escravos de nós mesmos, escravos da nossa vontade. Nós fomos feitos livres. Adão e Eva eram livres. E depois que resolveram ser como Deus, do jeito deles, comendo do fruto proibido, querendo resolver por eles mesmos o que era bem e o que era mal, o que muitos de nós continuamos a fazer, vamos decidindo, o que é bom, o que é certo é o que a maioria faz, não é mais o que Deus diz. Não é não assim? É o que eu acho. Não, eu acho isso, você acha aquilo, então cada um de nós acha o que quer. Olha aí, isso é escravidão. Porque estamos escravos das nossas ideias, dos nossos conceitos, escravos do que a maioria diz. Você às vezes até vê que uma coisa é errada, mas você vai, né? Como Maria vai com as outras. Por quê? Porque você é escravo da opinião das pessoas. Mas se eu não fizer isso, o que é que vão dizer de mim? Jesus veio e nos libertou de tudo isso. Porque ele veio e tirou o pecado que nos deixava escravizados. Então, São José Maria está lembrando que a liberdade é um bem que custou muito caro, o sangue de Jesus. Cristo adquiriu essa liberdade para nós. Por isso nós temos a obrigação de defender a liberdade das outras pessoas, porque como é que a gente vai reclamar a nossa se você não se empenha por justiça em defender que alguém seja livre? Como é que você vai querer ser livre? Tem sentido, é ou não é? Então, isso é com relação à liberdade. Depois, com relação à verdade. Quem é justo deve propagar a verdade. Porque é a verdade quem liberta. Veja que uma coisa está ligada à outra. A verdade que é Jesus nos libertou na cruz. A verdade que é Jesus nos libertou na cruz. E a verdade, ela nos leva à liberdade. Quando você vive no engano, quando você vive em função de uma mentira, você acaba dentro de uma escravidão, porque aquilo não é real, aquilo é ilusório. Você está inventando aquilo, alguém está inventando alguma coisa para você e você vai ficando escravo daquela mentira. A verdade nos liberta, a ignorância nos escraviza. Tanto a mentira quanto a ignorância nos escraviza. Quando você não sabe por onde ir, não sabe o que é realmente melhor para você, não sabe o que é certo e o que é errado, você está escravizado por aquela ignorância. Você não é livre, você não tem como ter as atitudes adequadas, porque pela ignorância você é uma pessoa escravizada. Então, por conta disso, está nos dizendo São José Maria que nós temos a obrigação de defender o direito das pessoas serem livres e iluminadas pela verdade. Agora vamos ver isso na prática. Aí você vai ver que acaba tocando numa realidade
de vida social, que acaba, de alguma forma, iluminando pensamentos políticos, ideologias, embora o assunto não seja esse. Mas uma coisa, graças a Deus, ilumina a outra, ilumina tantas outras coisas. Eu e você, como pessoas justas, imitando a Jesus, estamos falando aqui de religião. Preste atenção, estamos falando aqui de relação com Deus, da relação com Deus e com os homens, a exemplo de Cristo, do que Cristo nos ensinou. Cristo que nos libertou, tirando o pecado do nosso coração. Cristo que é a própria verdade, que veio nos dizer como a gente deve viver. Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Quem acredita nisso, quem deseja viver assim diante de Deus, diante dos homens, vou anotar a lista. Vamos lá, olha. Tem que defender o quê? O direito de todos os homens de viver. Já começa daí. Todos os homens têm o direito de viver. Você deve dizer assim, não, mas isso aí, tem alguém que pense contrário a isso? Quem defende o aborto. Quem defende o aborto está dizendo que aqueles homens, aquelas mulheres que estão ali dentro do ventre daquelas mães não têm o direito de viver. Está entendendo? Isso é injusto. Pode ser que você esteja ouvindo e tenha dito, não, mas eu me achava justo, mas eu sou a favor do aborto. Opa, isso é injustiça, porque é justo que todas as pessoas tenham o direito de viver. Não, eu estou pensando na mãe e no filho. Olha como isso vai iluminando muitos pensamentos, né? Gente que, por exemplo, acha que alguém que está muito doente precisa ter a sua vida interrompida, né? A gente chama de eutanásia. Ela tem o direito de viver, mas está só sofrendo. Mas aquele sofrimento leva a um novo, eterno e glorioso momento. Tem um sentido, o sofrimento tem um sentido. Jesus sofreu por nós na cruz. Então, olhar para a nossa realidade de vida, seja em qual área da vida for, precisa ter a iluminação da luz que vem do Senhor. Mas olha, a lista continua aqui. Cada ponto desse aqui dava para a gente fazer um episódio inteiro. Quem é justo deve defender, por amor, a liberdade e a verdade, que todos tenham o necessário para desenvolver uma existência digna. Então, por isso que você não vai se conformar com uma pessoa que não tem o que comer, que não tem onde estudar, que não tem onde morar. Aí você pode dizer assim, não, isso aí já é negócio de política, você está falando, é escolha de parte. Não, isso aqui é questão de relação com Deus e com os homens. Como é que uma pessoa se diz justa e vê alguém passando fome, sem ter o que vestir, sem ter o que comer, sem ter onde morar, e acha que isso é uma coisa normal? Não pode. Todas as pessoas, como filhos e filhas de Deus, têm que ter o necessário para poder desenvolver-se na sua existência. Você concorda comigo? Direito de trabalhar, direito também de descansar. Você diz, não, direito de trabalhar, tudo bem. Direito de descansar, e você imagina, por exemplo, um empregado que não tem feriado, não tem noite, não tem dia, trabalha dia e noite sem parar. Você acha que está certo? É injusto, não? Todo mundo tem direito de descansar. Tem o direito de trabalhar também. Tem gente que só quer descansar, né? Não quer trabalho, né? Aí já é vagabundagem, está errado. É injusto também. Enquanto muitos trabalham, você fica lá só esparramado no sofá, deitado na rede, né? Então, direito a trabalhar e direito a descansar sem se deixar escravizar. Qualquer coisa contrária a isso, eu e você temos que reclamar. Como cristãos. Terceiro, como pessoas justas, que amam a liberdade e a verdade. De escolher o seu estado. Você escolher seu estado, você pode, estado aqui, você pode imaginar, por exemplo, se você vai casar, se você não vai casar, sua realidade, por exemplo, de formar uma família, de trazer filhos ao mundo, como a gente estava falando, né? De poder educá-los. Olha, presta atenção como isso aqui é interessante.
É justo que eu e você possamos ter filhos. A gente falou agora há pouco da história do aborto, né? Então, às vezes, muitos pensamentos vão chegando até nós para nos convencer a não ter filhos. Você sabia que tem casais aí que casam já pensando em não ter filhos? Sabia que tem países aí que o povo está só envelhecendo porque não quer ter mais filhos, de tanto ouvir mentiras que vão tirando esta verdade do coração das pessoas. Ter filho passa a ser uma coisa ruim, porque começa a ficar ligado só à questão econômica. Grande parte desse nó aqui que a gente está falando é porque a gente passou a colocar não mais Deus no centro, mas o dinheiro. Então, o que dá dinheiro é bom, o que não dá dinheiro é ruim, o que tira o meu dinheiro é ruim e assim vai. Inclusive os filhos gastam muito. E você está entendendo? Isso não é verdade, isso é mentira. E é injusto que a gente comece a aceitar esse tipo de coisa. As pessoas podem casar, ter seus filhos, de preferência muitos, porque foi Deus que disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Veja como tudo está iluminado pela nossa relação com Deus. E conseguir passar serenamente o tempo da doença, o tempo da velhice. Então é justo que as pessoas não cheguem numa situação de doença sem ter aonde buscar ajuda. Você já pensou? Uma pessoa está doente e não tem como ter um atendimento, ter o remédio. A doença ela é fruto, né, daquele pecado original. Adão e Eva não iam adoecer, mas pelo pecado entrou toda sorte de desgraça no mundo. A própria morte. A morte entrou no mundo pelo pecado, está escrito na Bíblia. Bom, porém, Deus, na sua bondade, não abandonou o homem, né, na sua desgraça, tanto que enviou o seu Filho para a nossa salvação. E dentro dessa realidade está também o cuidado com os enfermos. Você vê um hospital superlotado, as pessoas nos corredores, isso é injusto. E a gente tem que dizer que isso é injusto. No finalzinho da reflexão, São José Maria vai dizendo, olha, quando você percebe essas coisas, você tem que falar, como a gente está falando aqui. Não é assim mesmo, não é assim mesmo. Não está certo. As pessoas deveriam adoecer quando não tem outro jeito, porque faz parte da condição humana, né? Não é estar adoecendo à toa, mas a doença, de um jeito ou de outro, acaba chegando na nossa vida, mas nós teríamos o direito de adoecer e envelhecer de uma forma digna. Quando você vê velhos abandonados pela própria família, isso é injusto. Tem alguém velho, idoso, ancião na sua casa, como é que está o trato dessa pessoa? Ele é tratado como um traste? Oh, isso é injusto. Ah, mas não serve para nada, é velho. Veja como está ligado à questão econômica. Então, é jovem, produz, está rendendo alguma coisa, ótimo. Não trabalha mais, está lá, não sabe mais nem o que é que está dizendo. Então, encosta no canto lá. Opa, isso é injusto. Aquela pessoa é filha de Deus, é filho de Deus, tem uma dignidade, inclusive talvez gastou toda a sua vida e a sua saúde para cuidar de mim, para cuidar de você. Você vai percebendo como essas coisas a gente vai ignorando e tem a ver com justiça e tem a ver com a nossa atitude correta, vivendo diante de Deus, diante dos homens. Veja que maravilha essa família de São José Maria Escrivá. Veja como tudo está ligado à nossa relação com Deus. As pessoas precisam ter acesso à cultura, poder se associar. Se a gente se unir em uma associação tiver, por conta disso, uma proibição, tem alguma coisa errada. E a gente tem que perceber isso. Não está de acordo com a vontade de Deus. A não ser que seja uma associação de criminosos, né? Aí pronto, aí está errado mesmo, né? Não, nós montamos uma associação, é uma gangue de assaltar bancos. Não, mas se for para fins lícitos, todos nós devemos ter o direito de nos associarmos. Agora presta bem atenção. São José Maria está deixando claro de que isso aqui que ele está falando, que parece, né, quando a gente começa a ouvir essas coisas, ela vem da igreja falando de política. Ele está dizendo, eu não estou me metendo em política, eu estou falando o ensinamento da igreja, a doutrina da igreja.
E falando sobre a doutrina da igreja, aqui ele vai dizer algo assim que vai direto no ponto mesmo, e que tem a ver com ideologia que acaba influenciando a política. São José Maria está mostrando o perigo que é o marxismo, uma ideologia que veio lá de Karl Marx e que fundamentou uma ideologia que acaba entrando também no campo da política, que é o socialismo, para que não existam mais diferenças de classes, de que os opressores sejam rebaixados e com os pobres do proletariado igualados, nivelados. O problema é que para isso acontecer, um governo superior acaba tendo que prevalecer. E nessa busca de prevalecer, uma vez assumindo o poder, acaba ficando lá e de uma forma muito injusta a se favorecer. Procura conhecer um pouco mais sobre isso e você vai ver que o marxismo de São José Maria é incompatível com a fé de Cristo. É incompatível com a fé de Cristo porque para ele se estabelecer, uma das coisas propostas eliminar da alma a presença amorosa de Deus. Por aí você já vê que é uma coisa que é incompatível com a fé de Cristo. Então, um marxista, ele acha a fé uma coisa negativa. Deus não pode entrar nesse esquema porque ele vai acabar atrapalhando. Você está entendendo? Então, a gente tem que estar atento e falar, como São José Maria está falando, como nós estamos falando aqui, que tudo aquilo, seja o que for, qual for a ideologia que busca eliminar da alma a presença de Deus, é algo que não serve, é algo que deve ser rejeitado. São José Maria diz, a gente tem que gritar e com muita força que esse negócio não dá certo, de modo que se ouça claramente a nossa voz. O problema, gente, é que quem defende, por exemplo, o marxismo, o socialismo, com a melhor das intenções, e aqui peço desculpas a você se você está nos ouvindo e você entende de outra forma, mas como cristão nós precisamos manifestar a nossa opinião, né? E se você é alguém que defende a liberdade, a gente está deixando isso muito claro. Esse pensamento que inclui tirar Deus dos nossos relacionamentos, né, é um erro gravíssimo, porque procura, até com boas intenções, vamos pensar assim, né? Tendo a boa intenção, vamos pensar que essas pessoas têm uma boa intenção, procuram resolver os problemas com soluções exclusivamente materialistas. Meu irmão, nenhuma solução exclusivamente materialista vai trazer paz para o mundo. No máximo, vai tentar resolver um problema, gerando outro, muitas vezes até maior. A única solução está na mudança do coração para o mundo. A única solução está na mudança do coração. Não existem soluções meramente materialistas, econômicas, de mudança de sistema, porque o sistema ideal foi estabelecido lá na criação original. O sistema ideal foi estabelecido lá na criação original, onde Deus e o que Ele diz é o fundamental. O que Deus diz, isso sim é o fundamental, o que é certo, o que é errado. A prática do amor. Meu irmão, minha irmã, se nós nos amarmos, não importa em que posição você está na sociedade, todos vamos nos empenhar pelo bem do outro. E aí esses sistemas que vão surgindo, socialismo, capitalismo, nenhum coloca Deus no centro. O que está no centro de um e de outro é sempre a questão econômica. E não existem soluções exclusivamente materialistas.
que ignoram o Deus da paz. Passa pelo material, passa pelo econômico. Sim, faz parte da nossa vida, a gente está no mundo, né? Então, ninguém é anjo, então a gente tem que comer, tem que vestir e tudo. Mas não existe uma solução meramente materialista. É como Jesus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais, inclusive a nossa organização social, entra nos eixos. Essas soluções, ao invés de resolver, elas erguem obstáculos no caminho para a felicidade, no entendimento entre os homens. Só gera mais divisão, só gera mais confusão. Dentro do cristianismo. Por isso São José Maria está falando de cristianismo, está falando de religião. Nós estamos aqui falando com você, ouvinte da cultura, você que está nos acompanhando pela internet, nós estamos falando de religião. Agora, pela religião, a gente está iluminando a política e essa grande confusão. No cristianismo, nós encontramos a boa luz que dá resposta a todos os problemas. Ah, meu irmão, nesses dias nós celebramos Cristo Rei, não é isso? Quem está acompanhando o programa hoje, ontem, encerrando o ano litúrgico, né? A grande solenidade de Cristo Rei. Ah, se Cristo verdadeiramente no nosso meio reinar, tudo vai se endireitar. Tudo vai se endireitar, pode ter certeza. Porque quando Jesus reina no nosso coração, nosso desejo é só de amor, de prática do bem, de viver como irmãos. Ninguém quer explorar ninguém. Ninguém quer tirar o direito de ninguém. Ninguém quer ter mais direito do que o outro. Ninguém esquece dos seus deveres. Tudo funciona direitinho. Aqui São José Maria diz, olha, quer ver tudo funcionar direitinho? Basta que você seja realmente um bom católico. Um bom católico. Não com palavras, nem com a língua, mas com obras e de verdade. Pronto, isso resolveria tudo, né? Se todas as pessoas passassem a viver realmente movidas por Deus, orientadas por Deus, fazendo aquilo que o Criador determinou e que Jesus veio, Deus feito homem, e reforçou, e reorientou, né? No sentido de confirmou. Portanto, meu irmão, minha irmã, encerrando esse episódio, São José vai dizer, São José Maria, que eu e você devemos falar sobre essas coisas, que parecem com política, mas não são, iluminam a política, iluminam todas as realidades da nossa vida, mas partem de uma relação com Deus. Devemos dizer isso sempre que surgir a ocasião, no nosso trabalho, na nossa família, sempre que algum tipo de assunto assim surgir, qual é a nossa tendência? Não quero falar sobre isso não, porque eu não gosto de política. Não é questão de gostar de política. Imagina que você tem uma luz na sua mão e tem alguma coisa que está escuro ali. Você tem a obrigação de iluminar. Então a gente deve falar sobre essas coisas sempre que surgir a ocasião. Sem medo, sem ficar embromando, tem que dizer, olha, isso aqui está errado. Quando alguma dessas injustiças que a gente falou hoje aqui, quando algumas dessas mentiras que a gente falou hoje aqui surgirem na sua frente, em alguma ocasião, na sua casa, no seu trabalho, na igreja, seja onde quer que seja, ilumine, seja justo, diga o que é que Deus pensa sobre aquilo, diga o que foi que Jesus orientou sobre aquilo. E o que Jesus orientou foi que ser justo é amar a liberdade e a verdade. Senhor, dai-nos a graça. Ilumina-nos com a tua vida, para que colaboremos, para que a vontade do Pai, em todas as áreas da sociedade, seja ouvida e cumprida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
e Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais um episódio. Que bom que você esteve conosco refletindo. Já fica o convite para nos encontrarmos, dando continuidade a esta maravilhosa e oportuna 10ª homilia de São José Maria Escrivá. Vamos continuar falando sobre justiça ainda, agora justiça e caridade. Qual a relação entre justiça e caridade? Tem que esperar para ver. Então, nos próximos episódios, a gente vai estar tocando nesse ponto. Convido você agora para rezar conosco uma Ave Maria pelas suas intenções. Por favor, reze pelas nossas também. Lembrando que todo sábado, às 6 da manhã, tem missa na sede da Comunidade Mariana Boa Semente. Faça do seu sábado um dia de peregrinação mariana. Venha para Boa Semente rezar com a gente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande, até a próxima ocasião, se Deus quiser, que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.